Bom dia, gente. Estamos aqui novamente para nossa aula de inglês, onde nós vamos dar continuação ao que nós vemos trabalhando, não é isso? Nós estudamos nas aulas passadas os pronomes subject, object, os possessivos, e agora vamos dar continuação aos verbos. Só que nós vamos trabalhar esses verbos de uma forma diferente. O nosso foco aqui hoje é observar todas as estratégias, as técnicas de leitura que nós temos para poder entender, interpretar e compreender um texto, não é isso? Então nós vamos trabalhar esse enfoque fundamental para que a gente possa entender o verbo dentro do contexto. Quando a gente trabalha essa questão de leitura, a gente tem que entender o verbo como um todo. Nós temos que entender o seu modo, o tempo, nós temos que entender a sua colocação. Sim, mas isso entra em quê no texto? Bom, vamos lá. Nós temos inicialmente, quando a gente vai ler um texto, essa questão de traduzir o texto ao pé da letra não é a melhor forma de você entender um texto. Eu não concordo, porque para você fazer a tradução de um texto, você tem que conhecer bastante o seu conteúdo gramatical, e nós temos que conhecer bastante também o vocabulário. Temos que ter um vocabulário bem amplo. E isso funciona se você realmente dominar a língua. Mas se você não tiver um domínio da língua, aí você vai se complicar, você vai confundir bastante, e isso vai acarretar em muita... além da dificuldade de possíveis erros, né, na própria interpretação do texto. Então, como nós temos um enfoque voltado para o Enem, que é a interpretação e a compreensão textual, a gente tem que trabalhar os verbos visando as estratégias de leitura. Porque no inglês, nós temos alguns procedimentos necessários para uma boa compreensão. Os dois pontos principais são chamados de skimming e scanning. Skimming e scanning. O skimming, ele dá como característica quando você pega, como é que eu digo para vocês? Quando vocês vão fazer uma análise detalhada desse texto. Vocês vão fazer uma análise detalhada, onde vocês vão avaliar, o título, o autor, a fonte, o que foi tirado, de onde foi tirado esse texto, certo? Palavras em negrito, palavras em itálico, palavras sublinhadas, números, datas, nomes de pessoas famosas, né? Não é porque tem um nome lá, vamos supor, o Francisco, que ele faz parte do esquema, não. Se eu não sei quem é o Francisco, se o Francisco for uma pessoa normal, como todos nós, sem ser famoso, não. Mas vai que no texto está falando, por exemplo, do Neymar, jogador de futebol. É famoso, todo mundo sabe quem é. Então, nomes de pessoas famosas faz parte, certo, da skimming. Outra coisa, nós temos que encontrar essas palavras-chave. O que são palavras-chave? Pessoas famosas, nomes de cidades, nomes de países, nomes de estados, nomes de rios, certo? Por exemplo, se eu estou falando de um texto, mesmo que... Um exemplo aqui, nós estamos falando de um texto sobre o município de Pionono e tem o nome do Cajazeiras. Uma pessoa de fora talvez não saiba o que é o Cajazeiras, mas de acordo com o contexto vai estar lá que é um açude, aquela coisa toda, tudo bem. Mas nós que conhecemos já vamos identificar esse nome imediatamente. Se você pega um texto em inglês que fala sobre Pionono, o nome de Pionono já te chama atenção. Você já vai e olha.
Porque ele chamou atenção, porque é uma palavra conhecida. Então, são informações específicas do texto. Se o texto tiver gráfico, se tiver figura, desenhos, ilustrações, tudo isso faz parte do skimming, certo? Faz parte do skimming também quando você tira todos esses detalhes. Vejam bem o que eu estou falando. Quando vocês tiram todos esses detalhes e você consegue responder uma pergunta básica. O texto fala sobre o quê? Se eu puder responder essa pergunta, do que é que ele fala? Se eu sei do que é que ele fala, eu fiz uma skimming. Então, skimming te responde essa pergunta básica. Skimming é uma leitura rápida, é quando você desliza a vista no texto. Você vai lá, ó, rapidinho, destacando tudo aquilo que é diferente. Skimming. Porque nós temos a scanning. Todo esse conteúdo vai estar, eu vou estar botando juntamente com essa aula lá na Seduc. Tudo anotadozinho, bonitinho, para que vocês não tenham dúvidas, tá bom, gente? E o que é uma scanning? Scanning, ao nome, scanning, lembra escanear. É quando você, ó, faz um scanning do texto. É quando você escaneia o texto. Quando você localiza cognatas, palavras cognatas, falsos cognatos. Quando você, por exemplo, um falso cognato, brave, você jura que é bravo. Não, brave é corajoso. Comprehensive, aí você olha lá e diz, é compreensivo. Não, comprehensive é abrangente. Appreciate, aí você diz, não, é de apreciar. Não, appreciate é de agradecer. Então, isso é o que a gente chama de um falso cognato. É aquela palavra que a gente tem a escrita muito parecida com o português, aí a gente acaba achando que tem o mesmo significado. Quando a palavra é parecida e tem o mesmo significado, são os cognatos. Os verdadeiros cognatos, como absurd, que é absurdo, permission, que é permissão, lemon, que é limão. Então, aí é que você tem que tomar cuidado. E é onde entra o nosso contexto. Porque na scanning existe uma preocupação em trabalhar o quê? Existe uma preocupação em trabalhar o contexto gramatical. Na scanning você retira os pronomes, no caso subject, object, que a gente já estudou. Você retira os pronomes possessivos. E no nosso caso, dá uma ênfase aos verbos. Nós vamos dar uma ênfase aos verbos no present perfect. Que a gente o ano passado a gente estudou bastante, vocês estudaram, né, no caso, presente simples. E agora a gente vai começar com present perfect, que é um presente, ele é um presente simples, mas que requer muito cuidado. Requer muito cuidado, por quê?